Vamos à parte 2 do meu vídeo. Por favor, se inscreve nesse canal, comente, compartilhe, ative o sininho para o YouTube considerar esse conteúdo relevante para você. Possa ser que não faça sentido, que não gere conexão com você, o que eu tô falando aqui, mas com certeza vai gerar conexão sim com outras pessoas que estão precisando sair desse processo de eu tô aqui, agora eu vou para lá. Bom, como eu disse para vocês, atrair o relacionamento saudável implica muito em coragem, você despertar dentro de você essa leoa corajosa que existe aí dentro, que está amortecida, ou esse leão, porque eu também falo para homens aqui, sim, gente, tem homens que assistem e gostam do meu canal e faz sentido para eles. Bom, como eu disse no primeiro vídeo, eu estou, né, nesse processo de atrair, sim, as coisas. E essa atração está sendo tão forte que até as coisas, quando vêm de uma forma desalinhadas, quando eu me desalinho um pouco, né? Que às vezes a gente não é perfeito, às vezes a gente desalinha assim, às vezes é um pensamentozinho assim, e a gente começa a questionar, mas eu questiono. Por que eu tô sentindo isso? Faz sentido esse pensamento agora? Por que eu tô vibrando nessa energia? Uma das coisas que você tem que aprender é regular a sua vibração energética. Engraçado que eu tomei uma decisão um tempo atrás, há uns dias atrás aí, sobre a saída de um lugar, e a maioria das pessoas que vieram falar comigo foi: você vai fazer muita falta porque você era a alegria desse lugar. E isso para mim foi muito importante, por quê? Porque isso está me dizendo, as pessoas estão validando de que essa energia da alegria é a energia para você atrair o relacionamento saudável. Eu lembro que dentro desse processo também, e aí agora é um relacionamento amoroso, o meu relacionamento amoroso falou pra mim, logo nos primeiros dias que a gente começou a conversar, que ele falava assim: sua energia é incrível. Eu fico. Quando eu vejo. Né, ele fez assim: a minha mente faz longos passeios em diversas áreas boas em diversos momentos da minha vida, porque você consegue estimular isso em mim. Isso é bacana, gente. Você tá ao lado de pessoas, né, que desperta em você essa necessidade de você ser, fazer e ter uma pessoa melhor. Porque, obviamente, quando você tá nessa vibração e que você está ressonando com a pessoa certa para sua vida, você vai acabar atraindo também dessa pessoa, ainda que ela esteja doente, ainda que ela esteja fragilizada, ainda que ela esteja também no momento abaixo, atrás de você no processo evolutivo, no processo de tratamento e cura de suas doenças. Mas ela vai sentir, você vai despertar nessa pessoa também o desejo dela se tornar a pessoa melhor. É aí que você entra em sincronicidade com aquilo que você está se propondo a ser, e aí as pessoas, né, vão começar a trazer, a se motivar também a ser desse jeito. Isso é, inclusive, depois que eu li o livro A Coragem para Liderar, de... Ai, gente, eu sou péssima para gravar nome de autor. Ai, mas ela é ótima. Peraí que eu tenho um livro aqui, peraí. Vou mostrar para vocês. Aqui, esse livro. Brené Brown. Oh. Esse livro aqui, A Coragem para Liderar, foi um livro, claro, eu já li outros dela, mas esse e A Coragem de Ser para Ser Imperfeito, esse aqui também são livros que eu super indico, né? A Coragem para Ser Imperfeito é sensacional. Recomendo até que vocês comecem lendo sobre esse aqui, primeiro, e depois você leia esse aqui, que vai ser um complemento muito importante. E aí, dentro desse processo, né, de atrair o relacionamento saudável, eu atraí o relacionamento saudável, mas confesso que veio um tumulto de coisas, de informações. Até porque, como eu estava também no processo de transformação, e nesse momento é que a pessoa chega, eu acabei tendo que me conectar mais ainda com o meu íntimo para querer me descobrir ser uma pessoa melhor para aquela pessoa ou para aquela circunstância
que eu estava vivendo. Dentro desse meu processo de atração de relacionamento saudável, eu comecei a mudar algumas coisas também internamente. Então, por exemplo, eu comecei a me desvincular de assistir coisas que me deixavam para baixo, de coisas que me deixavam medrosa, por exemplo. Eu tinha um hábito, eu ainda assisto, mas hoje com muita frequência, de assistir muito canal de true crime. O que é isso? São canais que falam muito de crimes, e eu assistia muito canal falando de crimes contra mulheres. O que, de certa forma, era bom, porque me alertava, porque eu assisto muito canal onde tem análises de profissionais, onde ele vai estudar a mente do assassino e a mente da vítima. Ele faz dentro do direito, né, a criminologia. E aí eu me interessava muito, porque eu gosto muito de estudar comportamento humano e eu precisava entender também por que às vezes eu me submetia a essas relações tóxicas de amizade, de colegas de trabalho, e por que eu me permitia que essas pessoas fizessem, usassem de manipulações e depois elas meio que puxassem meu tapete. E aí um dia eu vou falar sobre isso, sobre esses relacionamentos tóxicos. Eu tenho coisas para falar pra caramba. Mas nesse aqui eu quero falar de relacionamento saudável. E à medida que eu ia me tornando uma pessoa cada vez mais saudável, que eu vou me tornando, porque isso é um processo, gente. O processo de se tornar saudável são todos os dias, tá? Tem dias que eu enfio o pé na jaca? Tem. Não vou mentir, tem dias que eu como um brigadeiro, tem dias que eu como um pedaço de torta, tem dias que eu durmo de tarde, porque não é uma coisa que me faz bem dormir à tarde, porque quando chega a noite às vezes eu perco o sono. Uma coisa que fez todo sentido também pra mim foi o seguinte, eu comecei a não sentir mais culpa por dormir. Entendam, eu achava que se eu dormisse muito cedo, que eu ia ter, a crença que me colocavam era essa, né? Você precisa acordar a tal hora. Não. Eu comecei a não me culpar. Hoje eu tenho o hábito de dormir cedo, então no máximo 10 horas. No máximo 10 horas eu já tô assim, pela misericórdia. Por isso até que hoje, para eu participar de eventos à noite, tá meio complicado, porque quando dá 10 horas da noite eu já começo a querer ir para casa e começo a não socializar, porque eu quero dormir, eu quero minha cama. Uma outra coisa que também fez toda a diferença na minha mudança para essa atração de relacionamento saudável foi eu começar a não julgar mais as pessoas. Eu identifico o que elas têm de ruim, porque a gente precisa ter um cuidado com isso, né? Eu não vou julgar. Não é julgar, mas a gente faz sim análise de comportamentos. Então, quando uma pessoa tiver determinados comportamentos sobre você, observe como... Oh, gente, o carro tá passando agora, então desculpa o barulho. As pessoas estão sobrevivendo, né? Fazendo seus caminhos aí para ganhar seu dinheiro e tá tudo bem. Por isso que eu preciso que você me ajude com esse canal. Para eu, quem sabe, mudar para uma residência melhor, onde tenha menos barulho de carro, de pessoas. Às vezes, de vez em quando, o meu vizinho aqui dá para fazer reforma também. Mas enfim, vamos lá. Vamos pro conteúdo. Então, uma das coisas também que me ajudou muito foi essa questão do julgamento. Não que eu não analise o comportamento das outras pessoas. E muito do que as outras pessoas trazem para mim, eu analiso a minha percepção a respeito daquilo, sabe? Então, por exemplo, se eu estiver ao lado de uma pessoa e eu perceber, eu sentir, e eu tenho essa sensibilidade, eu tenho uma sensibilidade intuitiva muito forte, muito forte. Era uma das coisas também que quando eu adoeci, eu me desconectei com esse poder intuitivo que eu tenho, muito forte. Então, hoje, se eu... Sim, se eu disser que aquela pessoa vai decepcionar, vai frustrar, pode esperar, vai, eu não me engano. Mas eu também estava desconectada disso, por quê? Porque eu estava sem minha autoconfiança, né? E aí, quando eu tô ao lado de pessoas que eu sei que elas estão ali por puro prazer de serem venenosas, de serem sarcásticas, eu lembro, só para vocês terem ideia, eu lembro que eu estava ao lado de uma pessoa que toda hora ela reforçava um comentário para despertar em mim a ira do ciúme. Sim, a gente tem nossas vulnerabilidades, todos nós temos, né? Ó, a coragem de ser imperfeito, ela fala muito, Brené Brown fala muito sobre isso.
Eu tenho imperfeições, eu tenho vulnerabilidades, por exemplo, que eu preciso trabalhar as minhas sombras. E quando você se torna uma pessoa autêntica, é justamente quando você descobre que você não é perfeito, que você tem suas imperfeições, e melhor, você se torna uma pessoa melhor quando você aprende a amar também suas imperfeições. Porque quando você ama as suas imperfeições, você as acolhe. E vocês dizem: epa, calma, Eliana, você não precisa disso agora, porque isso aqui é uma crença que você construiu. Por que você tá com ciúme? Porque você tá com medo de ser rejeitada? Por que você tá com ciúme? Porque você tá com medo de abandono? Não, o outro pode te abandonar. Eu não me abandono mais. Então, quando você começa a fazer esses exercícios internos com você, o que o outro vai dizer a seu respeito, você não começa não mais. Mas aí você tem um seguinte, que é extremamente importante. Quando você perceber esses joguinhos manipulatórios, e são jogos manipulatórios que as outras pessoas fazem a nosso respeito, a gente precisa aprender a neutralizar e se livrar disso. Porque quanto mais exposto a esse tipo de pessoa você se submete, mais você se afasta da pessoa que você está querendo se tornar. Ou melhor, que você já é na essência, mas que você se desconectou por conta dessas convivências com essas pessoas, né, com essas circunstâncias todas, e agora você quer se reconectar. E para você se reconectar a essa pessoa, você tem que dizer, você tem que fazer o seguinte: você agora não é mais aquela criança que as pessoas faziam isso quando você era criança com você e você não sabia se defender. Agora sim, você sabe se defender. Mas você vai se defender brigando com essa pessoa? Não, porque quando você briga com ela, por ela estar fazendo isso com você, você simplesmente fortalece o que ela está afirmando a seu respeito. Mas quando você diz: eu não aceito internamente, eu não aceito isso, e você se afasta e você se posiciona, aí sim vem a virada de chave. Foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a me posicionar. Então, por exemplo, às vezes estava eu, o meu namorado, e a pessoa vinha e fazia assim: mas fulaninha perguntou por você. Aquilo eu sentia, eu tinha plena convicção de que aquilo era para me desestabilizar. Eu respirava fundo e não dizia nada. E observava ele, claro. Eu precisava observar ele. E ele vinha com um comportamento que era totalmente favorável ao desconforto de estar vivendo aquilo, ouvindo aquilo, e sentia, né, o quanto para mim era desconfortável estar vivendo aquilo. Só que o homem, ele pensa diferente, ele age diferente da mulher, né? E eu comecei a ficar, eu digo, pô, isso aqui tem uma maldadezinha, um negocinho assim, tóxicozinho, sabe? Meio que veneninho de cobra, não dá, não dá, não dá. E aí o que foi que eu fiz, gente? Eu rompi. Eu comecei a não falar mais nada a meu respeito para essa pessoa. Eu comecei a neutralizar as coisas quando vinham. E um dia eu me posicionei, eu disse: por que você fala tanto desse assunto? Vamos mudar o assunto, isso não faz sentido o que você está falando, né? E às vezes a pessoa está tão acostumada a fazer isso de forma automática que ela já encara isso, na crença dela, aquilo já é uma coisa natural. E a gente precisa aprender a delimitar bordas. Aí, um outro quesito, como você se tornar uma pessoa saudável para atrair o relacionamento saudável. Você precisa impor limites. Impor limites primeiro a você. Quando você está numa festa, que você sabe que você não pode se empanturrar de doce, de comida, porque no outro dia você vai estar com uns quilinhos a mais. Por que você come? Porque você não soube dar limite a você. E se você não sabe dar limite a você, aliás, quando você acorda, esse frio todo, a caminha quentinha, aí você, ai não, hoje eu não vou pra orla caminhar, porque tá ventando muito. Você não tá impondo limite a você. O vento frio não é para te impor de você não ir fazer o que você tem que fazer. O vento frio é para você enfrentar. Lembra que eu falei do processo de dor? Enfrente os seus processos de dor e faça o que tem que ser feito por você, porque é assim que você atrai o relacionamento saudável. Primeiro, sendo saudável. Segundo, fazendo atitudes, tendo atitudes saudáveis.
E terceiro, atraindo relacionamentos saudáveis. Essa é a mágica. É isso que faz todo sentido. Por favor, se inscreve nesse canal, @Plenitude Evolução. Eu não vou fazer a parte 3, mas eu vou continuar falando sobre relacionamento saudável. Eu não quero falar de doença, eu quero falar de cura. Esse é o meu propósito.